Fiscalização da infração de velocidade. Esse é o tema do momento. Certamente você já assistiu alguma reportagem sobre isso, já ouviu algum especialista comentando sobre esse tema. Justamente porque em setembro o CONTRAN publicou mais uma resolução, dessa vez alterando os requisitos e a forma de fiscalização da infração de velocidade máxima permitida na via. E o que mais se ouve dizer é que, a partir do dia 1º de novembro, os radares não poderão mais ficar escondidos. Esse é o tema do momento. O radar não pode mais ficar escondido. E fixaram essa data, a partir do dia 1º de novembro não pode mais. Será que isso é verdade? Será que está parcialmente correto? Dentre outros temas que a gente pode tratar na fiscalização. Quais são os tipos de radar que estarão vigentes a partir dessa nova resolução? Os radares antigos, os modelos antigos poderão ser utilizados? Sim ou não? Permanecem os mesmos modelos? Vamos dar um exemplo, o radar móvel ainda pode ser utilizado? O radar estático ainda pode ser utilizado? Os radares como um todo, eles têm lá que passar por uma verificação anual, né? O pessoal chama de aferição. Os condutores que não conhecem o termo técnico chamam de aferição, mas o termo correto é verificação. A verificação anual permanece da mesma forma, sim ou não? Para que um radar do tipo fixo seja instalado em determinado local, ele deve ser precedido de um estudo de engenharia, que nós chamávamos de estudo técnico. Ele ainda existe? Será que sofreu alguma alteração? Esse estudo ele tinha uma periodicidade de 12 meses, ou seja, a cada 12 meses esse estudo técnico deveria ser refeito. Se ainda existe o estudo técnico, permanece essa periodicidade anual ou mudou alguma coisa? Olha só quantas situações que nós devemos nos atentar. A sinalização. Existe uma regra específica para a sinalização onde as vias sejam fiscalizadas por equipamento medidor de velocidade? Onde elas estão previstas? Quais são as regras? Existem princípios que devem ser obedecidos na fiscalização de velocidade? Eu já te adianto que tem muita coisa para ser tratada sobre esse tema. E antes de haver essa alteração, eu já via muitos profissionais que atuam na área com dificuldades de localizar inconsistência ou irregularidade em um auto de infração eletrônico que foi lavrado por um equipamento medidor de velocidade, tá? E ainda mais agora com essas mudanças, eu percebi a necessidade de traçar alguns comentários sobre a fiscalização do artigo 218, incisos 1, 2 e 3, que trata da infração de velocidade. E por isso, então, eu adotei a postura de efetuar os comentários e criei esse e-book. O e-book, então, Comentários à Resolução 798 de 2020, onde eu trabalho artigo por artigo, eu comento artigo por artigo e trago desde a origem de como é estabelecida a velocidade em uma via até os requisitos técnicos e metrológicos que são utilizados. Mas a pergunta que não quer calar, a partir de 2020 essa regra vai valer para todos os equipamentos? E já te adianto que não. Existe um prazo para estabelecer aí essas novas regras aos aparelhos antigos que já foram instalados, não é isso? Então, para isso é muito importante que você conheça também as regras antigas da revogada Resolução 396. E é por isso que eu trouxe também, além desse e-book, um bônus de uma aula que eu gravei sobre fiscalização de velocidade na vigência da Resolução 396, porque é muito importante que você conheça esse conteúdo também. E para você que pensa que não dá para atuar em profundidade nas infrações por equipamento metrológico medidor de velocidade, você que pensa que um equipamento ele não tem erros
uma fiscalização eletrônica não possui erros, te adianto que você está totalmente equivocado. E os meus alunos certamente vão sair na frente nesse momento também, porque eu preparei um material especial. A resolução ela possui 15 artigos. Eu comentei artigo por artigo. E esse e-book ficou então com 49 páginas de muito conteúdo. Fora esse conteúdo, eu já mencionei aqui de uma aula que eu estou disponibilizando e separei também alguns documentos que são importantes para você efetuar aí os seus estudos e atuar no recurso, na defesa dos condutores aí que te procurar, tá? Então esse material está bem completo, 49 páginas, mais 5 documentos disponibilizados, mais uma super aula sobre fiscalização na vigência da Resolução 396. Tudo isso disponível em um só lugar para você. E aí você deve estar se perguntando, quanto custa esse material? E na verdade eu vou te mostrar que a pergunta que você deve fazer é: quanto custa não adquirir esse material? Por que eu estou falando isso? Só na minha cidade, só aqui no meu município, no ano de 2019, foram mais de 4 milhões de autuações de fiscalização de velocidade, tá? Mais de 4 milhões de autos de infração lavrado referente à fiscalização de velocidade. 2020, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, não houve uma atualização no sistema, mas te adianto que vai ser as top 3 aí, uma das top 3 aí vai ser a fiscalização de velocidade, até porque não parou, os equipamentos metrológicos, medidores de velocidade, não pararam em momento algum de trabalhar. Então, mesmo nesse momento de crise, certamente as autuações estão ocorrendo. E aí tem condutor que sequer sabe que foi autuado, porque os órgãos de trânsito estão fechados, estão retornando agora. E aí você vai ter que se habilitar nesse tema. Seja na vigência da Resolução 396, que foi revogada, seja na vigência da Resolução 798, que entrou em vigor no dia 1º de novembro. E por isso que eu trouxe esse bônus para você. E com esse conteúdo, seja o e-book propriamente dito, que é o material que eu estou aqui te oferecendo, seja com o bônus que eu estou te ofertando, distribuindo para você aqui, certamente você vai atuar em profundidade sobre o tema e vai poder discutir como ninguém a consistência e a regularidade de um auto de infração eletrônico registrado aí por um equipamento medidor de velocidade. Será que realmente nós temos profissionais preparados para atuar nesse mercado? E digo mais, será que os órgãos de trânsito respeitam 100% das regras estabelecidas pelo CONTRAN? E por que eu estou colocando fazendo esse questionamento? Há pouco tempo, o nosso presidente da República, ele teve a intenção de retirar os radares das vias que estavam sob a sua jurisdição, vamos dizer assim, que eram as rodovias federais. Ele determinou a retirada dos equipamentos e aí acabou que não deu certo por conta de decisões judiciais medidas judiciais que foram adotadas, mas o fato é que algo incomodava o presidente da República da forma em que a fiscalização estava ocorrendo. A preocupação dos órgãos de trânsito, inclusive Denatran, foi tão grande que houve um alerta por parte do Denatran a todos os dirigentes de órgão para que cumprissem as regras à risca do que estava estabelecido na então Resolução 396 do CONTRAN. E aí algumas regrinhas: estudo técnico, a verificação metrológica, a questão da sinalização, dentre outros temas, foram tratadas em um ofício circular que o Denatran protocolizou e enviou a todos os dirigentes de órgão de trânsito. E enviou também essa comunicação a todos os CETRANs e ao CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, tá? São os órgãos que julgam recursos em segunda instância
e que fiscalizam os municípios, os órgãos de trânsito municipal. E olha só que interessante, o próprio Denatran falou, olha, façam uma revisão aí nos seus equipamentos e se não estiver de acordo com as regras, sugerimos que vocês suspendam a fiscalização, porque caso contrário, serão objetos de cancelamento e restituição dos valores. Isso significa que o próprio Denatran sabe que podem acontecer erros nesses procedimentos de fiscalização. E esses documentos, apesar de públicos, nem todo mundo tomou o conhecimento. E nesse e-book eu trago para você os 2 ofícios circular que o Denatran encaminhou aos órgãos de trânsito e ao CETRANS para que você possa atuar em profundidade. Quem já assistiu alguma aula minha já ouviu eu dizendo algumas vezes, algumas que não foram poucas, sobre a pirâmide de Kelsen, sobre a hierarquia das leis e que muitas vezes os órgãos invertem essa pirâmide e que nós podemos inverter essa pirâmide a nosso favor. Então veja só, se o próprio órgão máximo executivo de trânsito te determina aos órgãos, aos dirigentes, cumpram os requisitos que está previsto na resolução. Como não cancelar um auto de infração que não está ali previsto 100% do que foi determinado pelo órgão máximo executivo de trânsito? E esses documentos, volto a dizer, não houve publicidade desse tema, dessa situação. Já é algo que até já tem um tempo aí e não foi dado publicidade. E no meu e-book eu comento como funcionou toda essa questão e trago para você esses documentos, esses 2 ofícios. Trago também o Manual Brasileiro de Sinalização Volume 1, que você vai precisar dos conceitos e princípios da sinalização que estão lá estabelecidos. Trago a Lei 14.071 de 2020, que também alterou o artigo 161 do CTB, e eu trato dessa questão aqui no nosso e-book também, alguns pontos que são importantes nesse aspecto. Fiscalização de veículos leves e pesados. Esse termo, essa nomenclatura, será que pode ser utilizada na fiscalização? A sinalização pode vir com essa classificação, veículos leves e pesados? Quem pode legislar nesse sentido de criar categorias, espécies de veículo? Não é isso? Tudo isso eu trago na resolução. Como fica a sinalização de trânsito? O que é realmente essencial para que uma fiscalização possa ser exercida no que tange a sinalização? Os documentos, inclusive os estudos de engenharia, que houve alteração, quem assina esses documentos? É a autoridade de trânsito? É um engenheiro? Como que funciona isso? Eu também trato nesse e-book. Houve uma nova situação que é um documento, um estudo realizado para os equipamentos do tipo portátil. E aí eu trago um questionamento, quem é que vai elaborar esse documento, esse estudo, né, que a resolução traz aqui a previsão? Vai ser a autoridade de trânsito, vai ser o órgão fiscalizador? Olha quanta coisa importante que você precisa saber para atuar nesse tema. E só para você entender a importância da resolução revogada 396 e dessa nova resolução 798. Apesar de todos os especialistas até agora terem dito que a partir do dia 1º de novembro entram em vigor as regras da nova resolução, não é bem assim. Porque um artigo antes, ele traz lá um prazo para o cumprimento das exigências desses requisitos, desses novos requisitos. E aí, os equipamentos instalados antes da vigência dessa resolução, ou seja, até o dia 31 de outubro de 2020, eles vão ter um prazo de adequação. É de 12, 18 meses? Como vai funcionar? E aí agora, para você, se já era complicado para alguma pessoa recorrer de uma multa de velocidade, agora vai ficar um pouquinho mais.
porque agora você vai ter que entender. Essa infração de velocidade, ela foi cometida antes ou depois da vigência da Resolução 798? Se foi antes, você precisa conhecer os requisitos da Resolução 396. Se foi depois, você precisa verificar esse equipamento foi instalado antes ou depois da 396? Se foi depois, vai entrar, antes ou depois da Resolução 798? Se foi depois, vai entrar o requisito novo. Se esse equipamento foi instalado antes, e aí você vai ter que analisar o prazo de 12 ou 18 meses, e aí eu trabalho de uma forma pormenorizada todos esses requisitos para você poder identificar quais são as regras que serão exigidas. Os equipamentos do modo portátil vão respeitar as regras da Resolução 798? Acredite você, mas os equipamentos adquiridos antes da vigência da Resolução 798 vão continuar respeitando a regra antiga da Resolução 396. Somente os equipamentos adquiridos após a Resolução 798 é que vão respeitar algumas questões aí inovadoras, inclusive. Você sabia que tem uma regra nova agora que pode te ajudar em qualquer infração de trânsito? É muito difícil, o ônus da prova, nós já sabemos que é do cidadão. Cabe a ele provar que o ato administrativo não está de acordo com a presunção de legitimidade que o agente tem, não é isso? Não está preenchendo algum requisito legal ou verídico. E é muito difícil, existe inclusive o princípio da prova diabólica. E você sabia que essa Resolução 798 trouxe algo que vai ser excepcional para você atuar nos recursos de multa de qualquer infração de trânsito? E é isso realmente. E agora então eu trago para você o porquê, quanto custa não adquirir esse produto, esse material, esse e-book contendo 49 páginas, mais o bônus de uma videoaula que eu trago para você, que certamente tem mais de 2 horas lá de conteúdo, mais esses materiais complementares aí que eu vou enviar por e-mail assim que você adquirir o produto, tá bom? Então, quanto custa não comprar? E aí, falando sobre isso, só para finalizar então, você veja que você vai poder trabalhar com recurso de multa propriamente dito, você vai poder trabalhar nos processos de suspensão por acúmulo de pontos e você vai poder trabalhar também nos processos de suspensão das infrações mandatórias, a infração do artigo 218, inciso 3 do CTB, que é a infração de velocidade acima dos 50%, que ela já prevê a multa e suspensão do direito de dirigir. Então, praticamente, esse vai ser um material que você vai utilizar em quase todas as defesas do seu escritório. Se você atua na fiscalização, você vai ter uma compreensão muito mais adequada para poder realizar a fiscalização de forma correta. E se você atua julgando os recursos, você também vai saber distinguir quais são as exigências, os requisitos, se está na norma antiga, se está na norma nova, para poder analisar realmente de forma muito legal, muito precisa a validade, a consistência e a regularidade desse auto de infração. E aí te adianto já que o valor desse e-book é de R$ 197, o preço de quem trabalha com recurso de multa, um recurso paga esse material e aí todos os outros você vai ter de bônus. Para um processo de suspensão, um processo de suspensão é muito maior o valor, não é isso? Quantas infrações você vai poder discutir com um e-book que custa R$ 197? E que na verdade eu estou trazendo uma condição especial de lançamento e o valor que eu vou cobrar para você agora é de R$ 147, que pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? Então, se esse material faz sentido para você, não perca tempo, clique no botão e adquira agora esse e-book
comentários à resolução 798, que de bônus você vai ganhar ainda a aula sobre a resolução 396 e mais esses documentos. Dentre eles eu destaco 2 ofícios do Denatran que vão te ajudar de forma significativa a discutir a nulidade de algumas infrações quando elas não preenchem os requisitos das resoluções 396 ou 798, tá bom? Então fica aí o meu convite. Se faz sentido para você, clica agora aí e já adquira o material. E eu te espero na próxima tela quando você adquirir o material, tá bom? Até lá, até a próxima!